Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula número 153 do nosso curso de Filosofia Espírita. Nesses últimos blocos, nós temos estudado a posição de Saulo, ainda Saulo, do ponto de vista reencarnatório. E falando em reencarnatório, do ponto de vista espírita. O que o Espiritismo sabe? Qual é a visão espírita, o entendimento espírita do processo reencarnatório e da escolha do gênero de provas que o indivíduo se propõe antes de encarnar. Esse estudo de Paulo, à luz do processo reencarnatório, das suas aptidões e vícios ou imperfeições, é único, porque, regra geral, as pessoas falam muito em Paulo pelas suas epístolas, falam uma série de fatos relacionados à sua vida de divulgador da doutrina do Cristo, mas esquecem o ser Paulo, quer dizer, essa humanização de Paulo, não como um santo, mas antes, muito antes, como um homem, um ser que encarna com uma missão específica e, à luz dessa missão específica, quais são os seus sucessos, quais são os seus fracassos. Então, esse estudo que a doutrina propõe, espírita, é único. E nós temos aqui o privilégio de encaminharmos a vocês. Bem, na aula passada, nós vimos que Saulo, ainda na vida espiritual, ele tinha conhecimento da posição sincrética de Jesus. Jesus propunha respeitar, como ele disse bem aqui no texto, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Isso que Jesus diz, mas vim cumpri-los. Enfim, quando ele diz que não vai destruir a lei nem os profetas, e sim cumpri-los, ele traz para a nova doutrina dele, a doutrina evangélica, o que? O judaísmo, o bloco, o núcleo fundo, o núcleo mais denso do judaísmo, que são as leis divinas. Essas jamais poderão ser mutáveis e são eternas. Então Jesus traz e faz a síntese do judaísmo nas leis divinas e nos profetas, no que eles têm de divino e não do homem, porque muito dos textos do Velho Testamento são reescritos e escritos do homem, são criações da mão humana, mas ele traz esses ensinamentos divinos e os sincretiza e os une aos seus próprios evangelhos, de modo que ele queria que florescesse uma nova concepção religiosa, que seria a religião judaico-cristã. Bem, Paulo tinha essa visão, lá em cima, antes de encarnar, que Jesus era sincretizador, de acordo aqui com os textos que nós lemos da aula passada relativamente aos evangelhos, às citações. E Paulo também tinha consciência da identidade judaica de Jesus, porque Jesus nasceu no meio judeu, ele era um judeu, aos 8 dias foi circuncidado, respeitando o pacto abraâmico, que diz que todo varão tem que ter o seu prepúcio cortado ao seu 8º dia de nascimento. Enfim, então toda a comunidade, toda a cultura era judaica em Jerusalém. E Jesus era um produto dessa cultura. Não um produto espiritual, mas um produto da sociologia e do meio ambiente em que vivia. Então, essa identificação de Jesus como judeu, ela foi negada mais tarde por Paulo, que cria uma nova dimensão através da adoração direta a Jesus. Ele cria a lei da fé, né? Bastaria acreditar em Jesus e ter fé para receber as graças, e mediante as graças receber a justificação, que é um estado de bem-aventurança no céu, e de uma forma para outra, de um momento para o outro, ter todos os seus pecados resolvidos, sem nenhuma correlação entre a lei da causa e efeito. Bem, de toda forma, Paulo não levou Jesus, tirou de Jesus a sua ascendência judaica, e também os judeus tiraram, porque negaram a Jesus o Messias, não aceitaram ele como Messias, e a própria igreja também criou um Jesus paralelo,
mais adiante, que nada tem a ver com o judaísmo. Inclusive, nós às vezes vemos imagens de Jesus, imagens renascentistas, pinturas como de Leonardo da Vinci, em que Jesus está com a tez clara, igual a minha aqui, mais clara, olhos azuis, cabelos louros. Essa etnia, tez clara, cabelos louros, olhos azuis, está muito bem visto nos países nórdicos, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, enfim. É uma etnia que não cabe, né, como nós ressaltamos, na Jerusalém de então, que tinha uma insolação muito grande e que a pigmentação que tinha que ser escura para se defender dos raios solares. Enfim, tudo isso foi uma grande manipulação, mas nesse sentido, Paulo, na aula anterior, o Saulo, ele não entendeu a sincretização de Jesus nesse momento, embora antes de encarnar tenha assumido, e não entendeu também a raiz judaica de Jesus, embora o próprio Paulo se diga em alguns textos aqui dos Atos dos Apóstolos que ele é judeu. Bem, então vamos ver agora os princípios estabelecidos na vida espiritual relativamente a Saulo antes de reencarnar. Quer dizer, quais são os princípios que deveriam balizar a vida espiritual, a atividade, as ações de Paulo na Terra. Primeiro princípio: seguir integralmente os ensinamentos de Jesus, dando continuidade do ensinado na lei e nos profetas. Então ele tinha que seguir integralmente o que Jesus tinha dito, embora ele não seja contemporâneo de Jesus, mas no espaço ele tomou esse conhecimento. Ele não segue. Segundo, outro item. Saulo viola os mandamentos. O quinto mandamento: não matareis. Porque ele ordena a morte de Estevão por lapidação. O oitavo mandamento: não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Ele corrompe Neemias para prestar falso testemunho contra Estevão. Ele ainda viola o Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo não respeita isso relativamente a Estevão e as perseguições que ele movimentou após a morte de Estevão contra os iniciados na nova doutrina evangélica. Segundo princípio, ele tinha que seguir os ensinamentos de Jesus, constantes dos evangelhos de Jesus. Quais são os principais? Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não entende como os pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam. É isso por uma razão muito natural. É que a humildade é um ato de submissão a Deus. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, CELD, Rio de Janeiro, 2000, página 208 e 209. Então, vamos fazer uma série de citações aqui, calcadas aqui, nessa referência do Evangelho segundo o Espiritismo. Saulo, no caso, era de natureza orgulhosa e temperamental, rígido e dogmático em seus juízos de valor. Tinha que vencer essas tendências inatas, próprias do seu espírito, como o doutor da lei não conseguiu. Ele tinha uma viciação inata do espírito dele que ele tinha que superar. Essa era uma das provas que ele tinha que ganhar e vencer. Quer dizer, a gente fica pensando aqui, alunos queridos, que nós estamos humanizando Paulo. Nós não estamos deificando Paulo, porque deificar o Paulo é uma ilusão para nós. Nós vamos ficar sempre pensando nas coisas milagrosas e vamos perder a nossa ação própria, a nossa vontade, a nossa iniciativa, o nosso livre-arbítrio e delegar toda a nossa
vida ou nossas perspectivas e os nossos objetivos futuros ou a solução das nossas questões aflituosas ou aflitivas ao alto. Não. Nós estamos humanizando ele, nós humanizamos Paulo, realizamos essa humanização de Paulo, damos a ele mais valor, porque na segunda fase da vida dele, ele vai sofrer tudo pelo nome do Cristo, já como grande pregador e o fundador das eclésias, mas a partir disso nós nos sentimos mais o quê? Mais fortes, mais seguros. É igual a criança, enquanto a criança depende do pai, ela vai idealizando o pai, não é? Mas chega um momento, ela tem que seguir o seu próprio caminho. Então ela não pode chegar já, eu diria, vencendo a adolescência, de pedir tudo ao pai. Senão ela não vai crescer. E ao mesmo tempo ela tem que buscar a independência e resolver os seus problemas por si própria, não é? Então é essa a ilustração que cabe aqui relativamente à humanização de Paulo frente à doutrina espírita. Eu acho que isso é muito importante e nos dá assim, uma visão muito gratificante, né? E muito, eu diria, amorosa, né? Da criação de Deus, que não privilegia ninguém. Apenas aqueles crescem em função do seu mérito, consoantemente à lei da causa e efeito. Nem Paulo é privilegiado, porque é um espírito também como nós. Bem, Mateus 5,8. Bem-aventurados que têm um coração puro, porque verão a Deus. Pureza de coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de orgulho e de egoísmo. Mesma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Saulo, como se observa em sua biografia, era a antítese da simplicidade e da humildade, mercê o seu orgulho. Seu egoísmo transbordava nas menores ações. O orgulho, cooptando a vaidade do conhecimento da lei, subia às alturas por ocasião das suas falas e interpretação dos textos bíblicos, quando da sua atuação no Sinédrio. Então, quando ele ia interpretar a lei mosaica, ele mostrava uma erudição, procurava todo articular uma série de ideias, buscava promover uma série de associações, uma série de movimentações intelectuais, abstratas, enfim, ele denunciava um homem intelectual, poderoso, um homem do verbo, um homem da palavra, da oração, e isso tudo inflava ele, e ele se achava, então, uma pessoa acima dos seus próximos, o que fere essa lei da simplicidade e da pureza do coração. Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também vos perdoará os pecados. Quer dizer, perdoar é para serem perdoados. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que é misericordioso não poderia ser brando e pacífico. Quer dizer, você é misericordioso porque você é brando, né? Você é benevolente, né? Você é uma pessoa indulgente, né? Então, tudo isso leva a você ser sensível à dor alheia, ou, no caso, ser sensível ao erro alheio, né? Então, seria brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ora, Saulo, como Saulo, não exercitava as virtudes da misericórdia e do perdão. A pacificidade e a brandura não alcançaram seu temperamento. Pelo contrário, investido como substituto de Gamaliel no Sinédrio, inicia a grande e violenta perseguição aos judeus evangélicos de Jerusalém e das cidades das cercanias. Então ele não era isso, era um homem violento, truculento, começou a perseguir os judeus evangélicos, enfim. Mateus 13, 34 e 40. Tendo os fariseus tomado conhecimento que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, quer dizer, esse erudito, veio fazer essa pergunta para tentá-lo. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito.
é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. E é verdade. Jesus, ao falar da lei e dos profetas, remete também a amar a Deus. Por exemplo, em Êxodo, quando ele manda amar a Deus, ele remete lá, né, a Moisés, Êxodo 21.3. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa do servidão, não terás outro deuses diante de mim. E referentemente, com referência ao amar ao próximo, Jesus nos remete a Levítico 19:18. Levítico 19:18. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas acham que Jesus criou essa frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não criou, isso já constava em Levítico aqui e outras passagens da lei e dos profetas. Mas o que Jesus trouxe foi uma nova, eu diria, um novo clima, uma nova atmosfera, algo que indizível para nós. Ele trouxe tudo isso com uma força espiritual até então jamais vista. Daí o seu empenho em trazer esses ensinamentos para que nós possamos crescer espiritualmente. Paulo tem consciência do amor a Deus, ser o maior mandamento, ele sabe. Mas quanto a amar o próximo como a ti mesmo, como está em Levítico e como em Jesus, não pratica esse ensinamento. A defesa dos ideais de supremacista, Paulo, do seu povo, casuisticamente, quer dizer, interpretado como articulação falsa de ideias, mas que parece que tem um sentido finalista, que vai voltar sobre o que ele propõe, mesmo que a verdade seja diferente, ou os fatos dirijam, é a casuística, interpretado na lei, obscurecem o sentimento de amor, e é verdade. Com isso ele viola Moisés e Jesus. Portanto, nós vimos aqui que pré-encarnatoriamente Paulo tinha conhecimento desses ensinamentos de Jesus, desses ensinamentos contidos na lei e os profetas, mas Saulo, não respeitou isso, violou. E violou em função do orgulho dele. Segunda missão que foi concedida a Paulo. Outras condições do comprometimento de Paulo ainda a nível espiritual. Outras obrigações. Para a missão incumbida pelo ainda Saulo na vida espiritual, torna-se lógico supor ter sido ele previamente orientado pelos seus superiores. Da necessidade de seguir à risca a lei e os profetas no que tem de divino de Jesus. Então, quando ele vai se encarnar, quando nós vamos encarnar, nós vamos escolher o gênero de provas que nós vamos passar. Isso é importante. Por favor, você me acompanhe. As coisas não caem do céu. Eu já falei isso em outras aulas. Essa escolha do gênero de prova constitui o nosso livre-arbítrio também. Quer dizer, eu vou escolher essa prova, eu quero nascer nesse país, quero ter esse sexo, quero ter esse nível social, quero ter esse estudo, esse nível intelectual, essa escolaridade, quero ter essa família, quero ter esse trabalho, enfim. Todo o universo nosso, pessoal, individual, de aptidões que nós vamos levar para a vida lá embaixo na Terra, e mais as provas que nós vamos sucessivamente sermos submetidos, é estruturado previamente no alto. Enfim, mas a relação do nosso livre-arbítrio sobre essas provas, se nós vamos ter uma posição positiva ou negativa, se nós vamos fracassar ou vamos ser vitoriosos, vai depender de nós. Então não está escrito o destino. Só fatos muito importantes de destino é que são escritos. Um tipo de uma doença consumitiva, um problema maior que o indivíduo vai ter, uma morte imediata ou trágica que vai acontecer, essas são condições que
o espírito não pode contornar ou superar, mas no dia a dia nós podemos. Então é dessa relação que Paulo também foi colocado para poder desenvolver o seu ministério, né, de propagador dos evangelhos. Então, mas isso se deu quando? Quando ele teve um entendimento com seus superiores, porque ele tem seus superiores, né? O próprio Estevão que ele lapida é superior a ele espiritualmente. Mais tarde, esse próprio Estevão é que vai ser o anjo de guarda dele, orientá-lo. Então, a gente tem que entender isso de uma forma mais humana e não tanto santificadora, né? Olhando lá para o céu. Mas quais são as condições adversas que Paulo tem? É a sua evolução moral. Ela está comprometida pelas suas tendências ortodoxas, dogmáticas e que tangenciam o radicalismo e o fanatismo. Mas essas circunstâncias adversas fazem parte do seu livre-arbítrio na escolha do gênero de prova. Quer dizer, ele vai levar isso e vai ter que vencer. E as condições favoráveis? Saulo dispõe de saúde, inteligência, cultura, boas condições socioeconômicas, força de vontade, tenacidade e o ideal religioso. Então, tudo isso vai propulsioná-lo. O desvio. Aí chega um momento que ele se desvia, que ele pega um atalho. Esse atalho não foi o caminho, que seria a sua redenção naquele momento. Por que ele desvia? Quando ele começa a matar as pessoas, a perseguir as pessoas, a colocá-las sob prisão, a flagelá-las em nome do Sinédrio, em nome da lei mosaica. Quando ele se torna um grande repressor. A indagação que surge é aquela de por que e como Saulo desviou-se do percurso estabelecido ainda na espiritualidade e que lhe caberia para promover a transição do judaísmo tradicional para o neo-judaísmo evangélico. Essa transição. Do ponto de vista de suas qualidades inatas, encontra-se perfeitamente aparelhado. Ele tem uma constituição física, boa saúde, intelecto, ausência de obrigações familiares, ele é solteiro, ele tem um status socioeconômico, ele tem instrução, enfim, ele tem toda uma série de recursos para poder vencer as suas provas. Mas do ponto de vista moral, ele tem imperfeições, que são o orgulho, o egoísmo, a rigidez afetiva, um temperamento autoritário, ditatorial e dogmático. Então, vai se produzir o grande choque entre a missão que ele se propõe, as aptidões que ele nasce, as condições inatas e a necessidade de vencer as provas das suas próprias imperfeições espirituais. Será que ele vai superar essas provas e vencer as suas imperfeições espirituais? No primeiro momento, não. Como Saulo, não. Como Saulo, ele vai cair e as imperfeições é que vão derrubá-lo, no sentido, vão contê-lo, no sentido das ambições espirituais mais elevadas. Só quando se torna Paulo, na conversão de Damasco, é que as coisas começam a serem modificadas. Então, esse primeiro passo, por que Paulo caiu, essa é a grande indagação, que as pessoas não fazem, mas nós temos que fazer como professor, honestamente, temos que ser honestos. Isso vai ser devido ao orgulho e à soberba. Numa visão espírita muito importante, que nós estudaremos agora o orgulho e a soberba, abrindo um parênteses, para entender a psicodinâmica do orgulho, a psicodinâmica do egoísmo,
a formação dos núcleos egóicos, enfim, a hipertrofia do eu, a hipertrofia do amor a si mesmo, a radicalização disso no sentido de ser único perfeito, único absoluto, as posições narcísicas. Isso nós vamos entrar na próxima aula. Isso é importante porque isso vai explicar a queda de Paulo nessa primeira fase. Portanto, eu agradeço a vocês mais uma vez. Aqui são as flores. Eu agradeço também aos alunos que mandaram mensagens referentes a nossas visualizações, 1 milhão, o alcance de 1 milhão de visualizações, mas tudo isso faz parte do nosso trabalho. Nós não vamos empolgar com 1 milhão, mas vamos nos empolgar sim com a possibilidade de continuarmos juntos aqui, através da doutrina espírita, esclarecendo, instruindo e nos melhorando a cada dia. Para muitos que não sabem, o que está sendo dito aqui, muitas vezes não será aplicado na Terra, mas quando desencarnarem, todos nós vamos ver quantos benefícios nós aurimos aqui com essas aulas, lá em cima com os espíritos, como poderemos compreender melhor toda a dinâmica da lei da causa e efeito, do livre-arbítrio, do destino, enfim, da vida como um todo aqui na Terra. Que Deus nos abençoe.